Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo e hoje nós vamos estudar sobre a atualidade dos dons espirituais. Esse é o nosso tema de hoje. Observe que esse tema sobre os dons espirituais, há anos atrás, nós estudávamos esse assunto, lidávamos com ele e praticamente não existia controvérsias, discussões. O que havia, às vezes, era falta de entendimento. As pessoas poderiam não compreender a respeito de cada dom, a classificação dos dons, né, o significado de cada dom, mas não as controvérsias que tem havido hoje. Então, essa é uma das razões desse tema e de todos os assuntos que nós iremos estudar nesse trimestre, é para fortalecer aqueles que já conhecem e levar os nossos alunos e professores a dominar esse conteúdo pela qual nós somos pentecostais, cremos no batismo com o Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, quer dizer, desde o dia de Pentecoste, em todo o tempo da história da igreja, o Espírito Santo esteve manifestando os seus dons quando, a época e quem ele quisesse, e nos dias atuais. Nós vamos ter 3 tópicos na nossa aula de hoje, como normalmente nós temos esses tópicos. E na hora que eu for fazer a abordagem de cada tópico, eu quero só aclarar alguns detalhes que eu acredito que será importante para alguns. Ok, vamos lá então. O nosso tema de hoje, atualidade dos dons espirituais. O nosso texto bíblico básico para o nosso assunto, quando se trata de dons espirituais, o mais conhecido é esse, de 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 11. Eu vou fazer a leitura do texto. Ele, por ser curto, e será bom eu fazer a leitura desse texto. Quando normalmente nós temos um texto bem longo, eu procuro não fazer por causa do nosso tempo aqui. Mas diz assim, 1 Coríntios 12, do verso 1 ao verso número 11, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Coríntios, ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, sem conhecimento, que você venha tomar conhecimento. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo o que? Os dons, né? Particularmente a cada um como quer. Isso pelo fato do Espírito Santo ser absoluto. O nosso objetivo geral,
que ele é importante a gente falar sobre ele, porque é aquilo que nós pretendemos discutir, abordar sinteticamente dentro do conteúdo da nossa aula. Então, qual é o nosso objetivo geral? Entender que ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo e envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A minha introdução, eu quero fazer um enfoque aqui, porque na aula passada nós estudamos a respeito do batismo no Espírito Santo, e hoje nós vamos falar acerca da atualidade dos dons espirituais. Eu quero fazer uma pequena abordagem histórica aqui na minha introdução, para entendermos que os dons espirituais estão associados ao batismo com o Espírito Santo. Quando nós olhamos a narrativa de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, ele apresenta uma sequência de fatos, a partir do capítulo 2, do livro de Atos, que os dons espirituais, ou seja, esses dons sobrenaturais, eles estão associados ao batismo com o Espírito Santo. Se nós formos olhando na sequência, lendo todo o livro, né, de Atos, nós vamos verificar isso. Por exemplo, quando nós olhamos para Cornélio e a família, está lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que após a conversão de Cornélio e sua família, todos eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Antes, né, eu estou até colocando aqui uma sequência errada, que na verdade eu deveria falar de Estevão, mas antes nós encontramos no capítulo 7, capítulo 8, que Estevão era cheio do Espírito Santo, ele era um dos escolhidos para o diaconato, e nós encontramos na narrativa de que Estevão era cheio do Espírito Santo, homem de fé, que fazia prodígios e sinais entre o povo naqueles dias. Deus usava tremendamente. Nós vamos encontrar da mesma forma, na sequência, através de Filipe, quando ele estava em Samaria, Deus o usava grandemente através de sinais e prodígios. Ainda nós podemos ver na sequência das narrativas do livro de Atos dos Apóstolos, feito por Lucas, muitas manifestações dos dons, por exemplo, em Paulo, e também quando ele chega em Éfeso, nós vamos verificar que as pessoas lá que foram evangelizadas por Apolo, ele não havia falado sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, eles disseram que não conhecia sobre o Espírito Santo. Paulo então orou por eles, impôs a mão sobre eles, e aqueles irmãos, eles foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. O que eu estou dizendo um pouquinho dessa narrativa no livro de Atos dos Apóstolos? Que sempre os dons espirituais estavam associados ao batismo com o Espírito Santo. Nós não vamos encontrar em nenhum dos discípulos de Jesus, eles falando em línguas estranhas, sendo usados com os dons sobrenaturais antes do Pentecostes, mas sim depois do Pentecostes. Então, os pontos básicos dessa aula de hoje são exatamente a necessidade e a função dos dons espirituais, ou seja, que há uma necessidade dos dons espirituais nos dias atuais, e quais são as funções dos dons espirituais, e nós vamos verificar que uma das suas funções é demonstração do poder de Deus perante o mundo e a edificação interna da igreja. Tudo isso a gente percebe claramente nos livros do Novo Testamento, na história da igreja, essas manifestações sobrenaturais. A nossa aula de hoje, nós teremos 3 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos tratar sobre
a necessidade dos dons espirituais. Neste primeiro ponto, nós vamos utilizar alguns termos do grego, porque será necessário, importante, afinal de contas, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu em grego. E nós precisamos de fazer uma tradução para o nosso idioma, para entendermos algumas palavras aqui que nós vamos falar no decorrer desse primeiro ponto. No nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre as funções do Espírito Santo. Dessas funções do Espírito Santo, nós vamos verificar que há umas listas feitas pelo apóstolo Paulo, aqui no capítulo 12, do verso 8 ao verso 11, especificamente ao 10, falando sobre os dons espirituais, que eles são ali, a gente vai verificar que são 9. Porém, nós vamos verificar que existem outros dons em Romanos, uma listagem em Romanos, e outra também em Efésios. Nós vamos tratar dela aqui neste segundo ponto. E por último, nosso terceiro ponto, nós vamos falar, os dons revelam a unidade na diversidade. Ou seja, nós vamos verificar aqui os versículos 4 ao 6, a respeito das diversidades dos dons, que ali está presente, dos versos 4 ao 6, a atuação da Trindade. Então nós vamos ver isso no nosso último tópico dessa aula, e talvez seja algo novo para alguns dos professores, para alguns dos alunos, e poderá exigir um pouquinho mais de atenção dos irmãos nesses tópicos. Muito bem. O nosso primeiro ponto, nós vamos tratar sobre a necessidade dos dons espirituais. Ou seja, aqui nesse tópico nós vamos definir o que são os dons espirituais e também a sua necessidade, a importância dos dons espirituais para a igreja desses anos, dos nossos dias, em todo tempo. Em todo período, a igreja, os servos de Deus passam por grandes lutas, dificuldades, coletivamente ou pessoal, que vão depender, né, dos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Um detalhe que eu quero abordar aqui de uma vez, que nós vamos tratar sobre a classificação apenas, não vamos tratar detalhadamente sobre cada dom, porque a aula nossa hoje, na verdade, a proposta é falar sobre a necessidade e também que os dons espirituais, eles são atuais para os nossos dias. Nós vamos verificar no primeiro versículo do capítulo 12, que eu li com os irmãos, que o apóstolo Paulo ele exorta a igreja em Coríntios a conhecer os dons. É até interessante isso, porque lá no capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo diz que a igreja, ela abundava dos dons. Ou seja, ali na igreja de Coríntios, era uma igreja muito complexa, com muitas divisões, ela tinha vários grupos que se autodenominavam, né, uns mais espirituais, uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, uns diziam que era de Cristo, enfim, era uma igreja bem complexa, com muitos problemas locais, pessoais, e tanto é que o apóstolo Paulo lida muito com a igreja a respeito dos ídolos, ele até menciona aqui, no capítulo 8 ele tratou sobre a questão dos problemas, né, que o crente não deve relacionar, lidar com as pessoas nas suas festas, aos demônios. Então a igreja em Corinto era a igreja que estava sendo trabalhada pelo apóstolo Paulo antes, agora ele escreve essa carta. E aí, no primeiro versículo do capítulo 12, que já está lá, bem no final da carta dele, ele fala acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, eu quero que vocês tenham conhecimento, né, a respeito dos dons espirituais. Na verdade, Paulo está querendo deixar bem claro com isso, dizer que todos os crentes entendem, né, devem entender sobre os dons e a sua finalidade. Então, às vezes, dá a entender que eles não estavam compreendendo qual era a finalidade dos dons espirituais.
Por que isso? Porque havia abundância dos dons. Tanto é que Paulo, nós vamos verificar isso lá no capítulo 14, as questões do culto, da ordem do culto, que ele tratou a respeito da ordem do culto, narrado por ele lá no capítulo de número 4. Então aqui nós temos, no segundo subtópico, esses dois termos, né, pneumatikos e carismas. Esses dois termos são mais expressados, comuns as pessoas falar pneumáticos e carisma, né, são expressões mais conhecidas. Mas aqui nós vamos verificar aqui porque eles estão escritos aqui, através de Paulo, de forma adjetivada e também por substantivo. Então, vamos verificar sobre isso. Ou seja, Paulo está utilizando essas duas palavras, pneumatikos e carismas, que vem da palavra carisma, ou da palavra carismáticos, ou da mesma palavra graça, né? Porque essa palavra carisma, ela tem a mesma raiz da palavra graça. O que nós temos que entender aqui, que Paulo está utilizando esses dois termos exatamente para falar dos dons espirituais. Essas palavras, elas têm o mesmo significado traduzido para o português como dons espirituais. Agora, por que nós precisamos conhecer o grego, pelo menos um pouco? Principalmente em algumas palavras-chave. Se nós estamos tratando de dons espirituais, nós temos que verificar o significado das palavras, desses termos no original. E também Paulo ele utiliza não somente o mesmo termo nesse texto, ele usa às vezes a palavra pneumatikos e às vezes ele usa a palavra charisma. Elas têm um significado semelhantes, mas com efeito um pouco diferente em cada momento que ele está utilizando. Por exemplo, no verso de número 1, quando ele fala aqui acerca dos dons espirituais, o apóstolo Paulo está usando a palavra pneumatikos, que é um adjetivo, ou seja, a qualidade daquela pessoa, do crente, ou seja, que é espiritual. Então, nós estamos tratando aqui, vamos tratar de coisas espirituais, ou seja, das coisas espirituais, seria a mesma forma. Então, o que Paulo está dizendo? Eu vou tratar sobre os dons espirituais. Ou seja, eu vou tratar aqui sobre dons sobrenaturais, que não são humanos, são sobrenaturais. Depois ele utiliza também, embaixo, no versículo seguinte, no 6, 7, ele vai tratar sobre a palavra que é charisma, que é um substantivo. Aqui é um substantivo para a palavra dom. Então, ele está utilizando a palavra dom, aqui que é como presente, como dádiva, que vem da mesma raiz, graça. Isso que ele quer dizer, que os dons espirituais, eles são dados não por mérito, eles são dados pela graça, são dados de graça. Então, não depende do meu mérito para que o Espírito Santo manifeste os seus dons, né, de maneira sobrenatural em mim. Não depende de mim, dos meus méritos, e sim pelo efetuar, pela bondade e graça do Senhor. Então nós temos esses dois termos exatamente porque eles são os termos utilizados no grego. Porque daqui que vem a palavra pneu, né, que é espírito, é só para que alguns entendam um pouquinho mais a respeito disso. Porque as irmãs às vezes leem texto na lição da escola dominical e passa por cima, mas precisa explicar um pouquinho. Eu estou usando aqui nos meus slides a forma mais didática possível para facilitar a compreensão, porque o nosso comentarista, às vezes, ele detalha, mas só que em ordem sequencial, sem nenhum parágrafo, porque a lição não vai dar permissão a ele para utilizar alguns métodos de abertura de palavra-chave e assim utilizar alguns termos para facilitar o entendimento. Então eu procuro fazer aqui nos meus slides para facilitar isso aos
irmãos. Aí nós vamos terminar o nosso primeiro ponto. O que são os dons espirituais, né? O que são dons espirituais? Então nós temos aqui o significado, o conceito dos dons espirituais. Os dons espirituais, então, são capacitações, ou seja, habilidades especiais, ou seja, em momentos, né, especial, e também são sobrenaturais. Essa habilidade, essa capacidade, ela vem de Deus, uma habilidade sobrenatural, dada pelo Espírito Santo ao crente. Para quê? Para o serviço especial na execução dos propósitos de Deus por meio da igreja. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que os dons espirituais são recursos, são ferramentas concedidas ao crente após o batismo com o Espírito Santo. Isso segundo os relatos neotestamentários. Na minha introdução eu falei sobre isso. Então está bem claro que as pessoas, depois de batizado com o Espírito Santo, é que nós vamos encontrar os relatos históricos de pessoas que receberam as capacitações sobrenaturais em certas situações, em certos momentos. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado e também para o avanço da obra de Deus no mundo. Veja que os sinais que aconteceram nos dias de Pedro, os sinais que aconteceram no Pentecoste, os sinais que aconteceram através de Filipe, os sinais que aconteceram lá na casa de Cornélio, os sinais que aconteceram com Paulo no seu ministério, de prodígios, de curas, fez com que o mundo, fez com que as pessoas incrédulas fosse para ver todo aquele prodígio e sinais de Jesus curar, de Jesus libertar, de impor a mão, de falar em línguas estranhas. Isso então fez com que o público, as pessoas incrédulas, parassem para ouvir o Evangelho. E as pessoas então se convertiam e sendo batizadas com o Espírito Santo, essas pessoas, elas recebiam o quê? Recursos sobrenaturais para o avanço da obra de Deus. Imagina se o Espírito Santo não capacitasse a igreja primitiva para aqueles dias que eles foram mortos, né, na arena, através dos gladiadores, através dos leões nas arenas. Então, eles foram capacitados pelo Espírito Santo para aquelas lutas espirituais. As palavras que eles tiveram no momento cruciais da vida deles, cedidas pelo Espírito Santo, para não negar a pessoa de Jesus, a fé que eles tinham. E nós temos história no nosso Brasil, no início da nossa nação, né, o número de pessoas incrédulas na nossa nação, e olha o que o Evangelho fez no Brasil. Olha, através dos prodígios, dos milagres que Deus fez em milhares e milhares de vidas na nossa nação brasileira, quantos terreiros, né, de macumbas acabaram porque as pessoas aceitaram Jesus, quantas pessoas nas drogas, quantas pessoas viveram uma vida desregrada. Por quê? Porque quem estava evangelizando, pregando, fazia isso no poder do Espírito Santo, e Deus dava discernimento, dava a palavra da sabedoria constantemente, e continua fazendo hoje isso não termina. Então os dons espirituais são ferramentas concedidas ao crente após o batismo com o Espírito Santo, porque nós não temos nenhum relato de dons espirituais antes do batismo com o Espírito Santo, narrado em Atos, no capítulo de número 2. O que nós vamos verificar aqui é que o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja em Coríntios, exorta a nós a buscarmos os dons espirituais, porque Jesus batiza com o Espírito Santo, é Ele quem batiza com o Espírito Santo, e a partir do momento que nós somos batizados no Espírito Santo, o que o crente batizado no Espírito Santo precisa fazer? Buscar ao Senhor os dons espirituais. É essa a orientação que Paulo está dando, e nós precisamos o quê? Nos consagrar ao Senhor, nos colocar à disposição do Senhor para o serviço da obra do Senhor, e Deus estará
nos dando habilidade nos momentos que forem necessários. Porque esses dons são, o Espírito Santo manifesta, né, quando Ele quer, naquilo que for útil. Então, a pessoa não detém os dons espirituais, mas somos orientados, somos exortados a buscar os dons. Está aí no capítulo 12, verso 31, e também no capítulo 14, verso 1, o apóstolo Paulo sugere, nos indica para buscarmos os dons espirituais. Mas é claro que se nós não buscarmos, se o Espírito Santo quiser nos usar, Ele usa quando Ele quiser e do modo que Ele quiser. Indo para o nosso ponto de número 2, o ponto 2, nós vamos falar sobre a função dos dons espirituais. Aqui, nós vamos fazer a classificação, e temos que entender que essa classificação ela é apenas de uma forma didática de apresentarmos os dons espirituais e qual a função, né, como uma ferramenta na obra de Deus. Ou seja, a pessoa que o Espírito Santo manifesta nele, né, nos dons sobrenaturais, essa pessoa, ele tem uma ferramenta sobrenatural para a serviço da obra de Deus. Pois bem, quando nós olhamos no texto de 1 Coríntios, nós vamos verificar que aqui o apóstolo Paulo faz 3 listas, né, uma listagem, 3 listas em Coríntios para falar dos dons espirituais. Veja que no capítulo 12, nós vamos verificar isso em Coríntios, né? No capítulo 12, dos versos 8 ao 10, que é exatamente o texto em apreço, o que nós estamos lidando mais com ele, e também é mais conhecido da igreja, esses versos 8 ao 10, para a maioria da igreja, a maioria dos crentes costuma dizer, quando fala assim, onde que está na Bíblia falando sobre os dons espirituais? As pessoas vão para esse texto, mas não é só aqui. São tratados a maioria das vezes, mas é aqui. Então são 3 listas que o apóstolo Paulo nos dá em Coríntios. Do verso 8 ao verso 10 é o que está na nossa lição. Olha lá, eu não vou ler todo ele, porque está na revista, e você pode conferir na sua Bíblia se você não tiver revista. Mas olha o que diz aí. Porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E aí segue essa lista com 12, ou melhor, com 9 dons, essa lista. Quando nós vamos para a segunda lista, ainda no capítulo de número 12, no versículo de número 28, nós vamos verificar aqui, no versículo 28, que nós veremos, e os 29 junto, nós iremos, não, esse aqui é só o 28 que eu quero apresentar. Então, 1 Coríntios 12 e 28, nós vamos verificar que há aqui um total de 8 dons. Olha o que Paulo vai dizer. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, e em segundo lugar, profetas, e em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? Né? Isso nós vamos verificar na próxima listagem. Só que aqui o apóstolo Paulo, ele coloca tanto os dons sobrenaturais quanto os dons ministeriais. Né? Nós vamos depois falar um pouquinho sobre os dons ministeriais. Nessa lista, ele coloca os dons sobrenaturais, junto aqui nós temos também dons que já são dons ministeriais. O verso 29 e o verso de número 30, nós já vamos encontrar outros 7 dons, que está aqui, ó, ainda no capítulo 12. O versículo 29 e 30 vão dizer, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todas em outras línguas? Interpretam-nas? Então nós temos que entender que Paulo, ele não está preocupado em fazer uma listagem daqueles dons que são sobrenaturais, separando daqueles que são chamados de dons ministeriais. Então Paulo, ele utiliza todos eles juntos aqui.
Mas o que nós queremos mostrar que existem 3 listas só em Coríntios para falar de dons, dos dons espirituais. Agora, eu gosto de classificar isso melhor assim. Esses do versículo 8 ao versículo de número 10, eu prefiro chamá-los de dons sobrenatural. Por quê? Nesses aqui é muito claro o texto, que o Espírito Santo manifesta, ou seja, acontece esporadicamente. Às vezes o Espírito Santo usa uma pessoa em um dos dons, como profecia, nós vamos falar daqui a pouco sobre eles, ou dom de interpretação de língua, mas às vezes nunca mais usa, ou usa, hoje vai usar daqui a um mês, daqui a 10 anos, enfim. É diferente do dom ministerial, porque os dons ministeriais, por exemplo, do mestre, do pastor, do evangelista, também um dom também espiritual, é claro que é espiritual, só que não é sobrenatural. Então, o dom de pastor, o dom de apóstolo, o dom de evangelista, de mestre, é um dom espiritual, porém, é um dom que permanece nele, atuante na vida dele, constantemente. Veja que eu vou apresentar agora a lista dos dons em Romanos e em Efésios. Nós temos uma lista também em Romanos, onde no capítulo 12, do verso 6 ao verso 8, você vai verificar ali que nós temos também outros dons, uma outra lista que Paulo faz, né, em Romanos, que dá ideia bem clara de prestação de serviço a alguém, quer dizer, atendendo, ajudando ao próximo. Veja o que diz, olha, o capítulo 12, o versos 6 ao verso 8, olha. Temos diferentes dons, né, diversidade. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, quer dizer, ministério aqui é o quê? De ministrar, serviço. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Está vendo? Então, ele nessa lista, ele não está falando assim, aqui estou separando o espiritual do sobrenatural. Não, ele está falando dos dons. É a lista que ele está apresentando. Olha o verso 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, faça com cuidado. O que exerce misericórdia, deve fazer com alegria. Quando nós vamos para Efésios, no capítulo 4, dos versos 8 ao 11, nós vamos verificar também uma listagem do apóstolo Paulo com os dons relativos aos dons ministeriais. E nessa listagem aqui, nós vamos verificar que ele diz, ó, vou pegar aqui, por exemplo, o verso 11, que já vai ser suficiente. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, nós usamos, para facilitar o entendimento, esses aqui, ele está falando de quê? Dos dons ministeriais. Mas é claro que os dons ministeriais, que ele acaba de citar aqui, são dons espirituais também. Só que não são semelhantes ao do capítulo 12 de 1 Coríntios, do verso 8 ao 10. Porque lá, aqueles dons lá são sobrenatural, e aqueles dons lá, o Espírito Santo manifesta em algum momento, não é constante, como são os dons ministeriais. Acredito que ficou fácil, bem entendido isso. Então, aqui eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Olha, as classificações apresentadas são apenas o quê? Um recurso didático. Pois quando Paulo expõe o assunto em suas cartas, né, não somente em Coríntios, mas ele trata disso tanto lá em Romanos quanto em Efésios, ele não tem a pretensão de exaurir, né, de acabar, de definir tudo sobre os dons em uma lista. Então ele cita lá, cita um pouco cá, e às vezes ele coloca tantos dons sobrenaturais junto com aqueles dons que nós chamamos de espirituais. Então, o apóstolo Paulo não tem intenção de exaurir tudo isso em uma lista, né, sobre os dons espirituais. Agora, qual que é a preocupação do apóstolo Paulo? É exortar os irmãos a buscá-los, mas não somente buscar os dons espirituais, mas usá-los para quê? Para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus
e na evangelização do mundo. Veja, os dons espirituais, mas a nossa mente, vamos dizer assim, didaticamente falando, nós estamos tratando mais dos dons sobrenaturais aqui do que dos ministeriais. Mas por isso que deve ser buscado os dons sobrenaturais, para que o Senhor possa ser glorificado, seja exaltado, nos dará maior encorajamento, porque se a pessoa utiliza essas ferramentas, se ele sabe que se ele coloca à disposição do Senhor, ele conta que Deus irá usá-lo em alguns momentos para que ele seja exaltado e resolva situações cruciais em certos momentos. A gente entende com clareza como que esses dons são necessários e importantes, e nós vamos falar um pouquinho a respeito deles já já. Então, voltando a essa classificação que é chamada de classificação teológica dos dons. Essa classificação, porque primeiro nós falamos da lista. Agora, essa classificação teológica dos dons, desses dons mencionados no capítulo 12, dos versos 8 ao 10, então, eles são classificados lá na Bíblia, e também está aqui na nossa revista, nós já lemos, em 3 grupos, né, de 3 dons. Veja que essa classificação é uma classificação didática, para facilitar o entendimento. Então, por exemplo, os dons de revelação, que lá na Bíblia não está escrito isso. Aqui é a palavra, um conceito-chave para explicar os dons que estão escritos lá no versículo 8. Quais são eles? Dons da revelação. Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Então, por que dons de revelação? Na verdade, não é nem essa proposta da revista o que eu vou falar aqui, mas só para aclarar mais o entendimento de algumas pessoas. Por que de revelação? O Espírito Santo vai revelar a pessoa no momento em que ele não tem uma palavra para dar. Eu vou evitar, porque vou trazer textos bíblicos aqui, senão eu vou entrar em assuntos que não é a temática da aula, não é o foco da aula, porque o foco da aula é apenas mostrar que os dons espirituais, eles são necessários para os nossos dias de hoje. Isso significa que os dons de revelação são exatamente os dons, palavra da sabedoria, que o Espírito Santo usará a pessoa no momento e dará a ele uma palavra de sabedoria vinda de Deus, palavra da ciência, ou seja, que ele não tinha conhecimento, mas Deus, por ser presciente, sabe o que vai vir ou vai acontecer na mente de uma pessoa, o Espírito Santo revela, e também discernimento de espíritos, porque a Bíblia deixa bem claro que existe espíritos, né? 3 tipos de espírito: espírito de Deus, espírito satânico e espírito humano. Então, em certa situação na igreja, ou em momentos que nós estamos trabalhando em ar livre, na obra de Deus, ou em qualquer reunião, em alguma manifestação que acontecer, nós precisamos que o Espírito Santo nos capacite, nos habilite a entender aquilo no sentido espiritual. Aí então o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos mostra de maneira sobrenatural que espírito é aquele ali, vai nos dar discernimento se é de homem, se é humano, ou se é demoníaco, ou se é do próprio Deus. Porque às vezes nós, como humanos, não sabemos o que a pessoa está dizendo, se é de Deus ou não. Por exemplo, lembra do apóstolo Pedro? Quando Jesus falando com ele a respeito da morte e ressurreição, ele falou: de maneira nenhuma, Senhor, tu farás isso. O que Jesus falou? Afasta de mim, Satanás. Então, Jesus, ele foi revelado pelo Espírito Santo que quem estava usando Pedro não era o próprio Pedro. Pedro não estava falando de si, ele estava falando por demônios. E em outro tempo, posteriormente, quando Jesus pergunta: que diz as pessoas ser o Filho do Homem? Ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus falou? Não foi a carne, ou seja, isso não é conhecimento pessoal seu, mas foi o Pai que revelou a você. Então, Pedro naquela hora falou, porque Deus, o Pai, né,
revelou a Pedro, ele expressou, não por ele ter conhecimento pessoal, mas porque Deus, o Pai, o inspirou, revelou a ele. Então, acho que está bem claro. Então, nós temos, então, 3 grupos, e cada grupo 3. E mostra o seguinte: palavra de sabedoria, palavra de ciência e do discernimento são dons de revelação, que o Senhor revela. E os dons de poder, ou seja, de força, né? É fé, porque aqui vai tratar do dom sobrenatural de fé, não é essa fé do crer, fé comum, né? Por quê? Porque eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Ok, nós chamamos isso teologicamente de fé salvadora. Se eu entro num táxi, peço ele para me levar num certo lugar, eu acredito que ele vai me levar. Isso é o que? É fé. Eu acredito que ele vai me levar. Isso é uma fé comum. Só que aqui, quando nós estamos falando de dons sobrenaturais, essa fé aqui é uma fé sobrenatural, que o Espírito Santo envolve a pessoa para alguns prodígios e algumas ações. Também, sobre dons de poder, vem o quê? O dons de cura, que está relacionado a poder para ser curado. Porque se não tiver, imagina a pessoa, que nós vamos orar por uma pessoa que ela tem um câncer. Então, o Espírito Santo age, né, de maneira sobrenatural, com poder de cura. E, da mesma forma, operações de maravilhas, de prodígios, como isso veio acontecendo no princípio da igreja, tem acontecido e prossegue acontecendo. Isso são o quê? Dons de poder. E também temos chamado dons de inspiração, ou seja, de locução, que são classificados aqui, ó, profecia, né, que é locução, variedades de língua, que é fala, né, e também a interpretação das línguas. Esses 3 grupos, classificados, cada um deles em 3. Isso de uma forma didática, para a gente memorizar, fica mais fácil de entender. Ok. Agora veja que o comentarista também procura trazer a classificação bíblica, né? Essa classificação bíblica é exatamente o que nós temos de maneira literal nos textos de 1 Coríntios 12. Aqui, no texto, Paulo faz a divisão funcional em 3 grupos, veja, não como lá, nós falamos de 3 em 3, cada grupo 3 diversidades, 3 dons diferentes. Só que aqui Paulo vai fazer a divisão de que maneira, quando nós lemos na Bíblia. Ele vai fazer 3 grupos normalmente, porém de 2, 5 e 2, ou seja, 5 dons e 2 dons, usando às vezes o adjetivo héteros, porque nós vamos encontrar no texto, porque a palavra héteros é o quê? Significa diferente. Por isso que ele vai dizer aqui, outro do tipo diferente, ou seja, outro dom de tipo diferente. Mas ele vai dizer também, Paulo, no verso 9, vai falar assim, e há outro, né, pelo mesmo Espírito, a fé, e há outro, a variedade de línguas. Então, Paulo está utilizando de quê? Ele está usando algumas das vezes, também uma outra palavra no grego, que é halos, para dizer o seguinte, um outro, quer dizer, outro dom, do mesmo tipo, quer dizer, semelhante, do mesmo tipo. Em algum momento ele está falando a outro, porém diferente, que ele utiliza no original a palavra hétero. Com isso, o que nós vamos entender é que Paulo então vai fazer essa divisão aqui de 1 Coríntios assim. Se isso é uma divisão dada pelo apóstolo, e ela é uma divisão correta, vamos ver isso a seguir, essa divisão. Veja, que aqui nós vamos apresentar o grupo de 3, também didaticamente, tem que entender isso, como Paulo está apresentando aqui. Veja, dons do ensino, ou dom de pregação, é a palavra da sabedoria e palavra da ciência. Porque quando a pessoa está pregando ou está ensinando, como eu estou fazendo aqui, o mestre, ele precisa, em certo momento ele não lembra, em certa situação, o Espírito Santo o capacita com a palavra da sabedoria, para ele interpretar certas situações e também textos e uma palavra da ciência, ou seja, coisa que ele desconhecia, não tinha entendimento, o Espírito Santo revela. Aí nós temos na sequência da classificação bíblica,
os dons de ministérios. Então, os dons de ministérios, quer dizer que será aqui nessa apresentação aqui, de serviço, de ministrar. Fé, aqui já são 5, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e dons de discernir os espíritos. Ou seja, então, quando o obreiro, quando o servo do Senhor, né, cheio do Espírito Santo, ele, com esses dons de ministérios, ou seja, de serviço, ele então estará sendo nessa classificação: fé, os dons de cura, operação de maravilhas, a profecia e discernimento de espírito. Por quê? É dessa forma que nós encontramos a listagem do apóstolo Paulo. E aí, de uma maneira também didática, se usa uma outra palavra-chave, que é o quê? Dons de adoração. Quais são os dons de adoração? Variedades de línguas, ou seja, pessoa que fala em muitas línguas estranhas, em vários idiomas, né? Paulo falou que se ele fosse aí falava mais do que todos eles. E também o dom de interpretar a língua estranha. Ou seja, às vezes num culto, uma pessoa que está falando em mistério, quer dizer, uma língua que é estranha, e uma outra pessoa, pelo mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito que usa uma pessoa em língua estranha, o mesmo Espírito Santo vai usar uma outra pessoa para interpretar o que aquela pessoa está dizendo. Ou também há casos de que a pessoa, ele fala em mistério e o Espírito Santo dá a revelação ao mesmo para que ele interprete. Então, nessa classificação aqui, seria dons de adoração. O que nós temos que entender é que são termos, são formas didáticas para facilitar o entendimento dessa listagem dos dons sobrenaturais. Ainda, nesse segundo ponto, nós temos um quarto subtópico, que nós vamos falar sobre a função ainda, né, dos dons espirituais. Aqui vai ficar bem claro qual é a função dos dons espirituais. Primeiro, para o que for útil, que é o verso de número 7, que diz o seguinte: o Espírito Santo, então, ele distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil. Então é Deus, é o Espírito Santo que sabe a hora, o momento que ele vai usar de maneira sobrenatural uma pessoa, e isso será que terá utilidade em certas reuniões, em certos momentos. Então a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus, né, fazê-la manifesta, apresentável, cada vez mais real, para que as pessoas percebam que Deus está presente, está manifestando, e dinâmica, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a proposta é autenticar a obra do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que vai usando os servos de Deus, batizados no Espírito Santo, para que ele possa ser usado nos dons sobrenaturais. E o que nós queremos afirmar aqui, que é para os nossos dias, é para a atualidade, porque os pentecostais creem no batismo com o Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, e Deus tem usado abundantemente homens e mulheres nos dons espirituais. Agora, uma coisa que tem que ser observado, que Paulo faz orientação à igreja de Coríntios, porque Paulo vai doutrinar, vai instruir a igreja, devido à falta de ordem que existia nas reuniões. Por quê? Então nós temos que refletir sobre algumas coisas, que os dons não são para elitizar os crentes. Ah, porque o fulano de tal, Deus usa ele muito nos dons espirituais. Aí passa da ideia de que ele é mais crente do que outra pessoa. Ou seja, são os irmãos elitizados. Quando você olha para ele, Deus usa muito aquela irmã. Olha, Deus usa muito aquele irmão. Ou seja, nós estamos elitizando essas pessoas, porque o Espírito Santo usa quando ele quer. Outro fator importante, que não existe, né, um depósito dos dons, para que cada um faça uso dele quando bem quiser. Ou seja, o texto bíblico é muito claro em dizer que o Espírito Santo manifesta. Ou seja, quando ele manifestar. Então não tem como eu deter os dons sobrenaturais. Agora é claro que os dons de mestre, o dom de pastor, que também é um dom espiritual,
ele está detido comigo. Se eu sou mestre, ele me chamou para o Ministério da Educação, eu sou educador. Se o Senhor chamou uma pessoa para ser pastor, ele, enquanto estiver pastoreando, ele é pastor. Inclusive, por exemplo, uma pessoa que está jubilada, que não trabalha mais no ofício, né? Uma pessoa, por exemplo, ele é pastor, pastoreou aí 10 anos, 50, 60 anos. Ele está jubilado, ele não está mais no ofício de pastor. Então, ele não é pastor mais. Pode se manter o título dele, a gente chama ele de pastor, tá, mas ele não está ministrando mais como pastor. Às vezes utilizamos o título, pastor fulano, mas na verdade ele não está mais pastor, porque é um serviço, é um ministério. Os dons espirituais, nós não temos como detê-lo. Aí eu tenho o dom tal, ele está aqui comigo. Isso não existe. E vou usá-lo a meu bel prazer. Isso não existe. Porque se alguém fizer isso, ele está sendo usado diabolicamente ou por ele mesmo, na carne, né, como nós falamos. Então, nós vamos verificar aqui no versículo número 11, que o Espírito Santo, ele reparte particularmente. Está vendo? O versículo 11 está muito claro. Particularmente a cada um, como quer. Ele é absoluto, o Espírito Santo é Deus, e ele sabe perfeitamente a quem ele vai dar, particularmente, pessoalmente. Então, os dons não servem como atestado de espiritualidade e nem de santidade. Porque às vezes as pessoas pensam assim, Deus usou fulano em profecia. Porque esses dons de locução são muito fáceis de ser percebidos. Mas os dons dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência, às vezes as pessoas nem percebem que Deus está usando a pessoa nesse dom. Então, não verá naquela pessoa espiritualidade nele. Mas nos outros, que têm interpretação de língua, de profecia, há uma tendência dos mais fracos na igreja, né, de pensar que aquela pessoa é mais espiritual do que ele. Isso não existe. Porque aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo apenas. Agora, é claro, quando a pessoa consagra mais a vida dele, está mais à disposição do Senhor, ele ora mais, sem dúvida que o Espírito Santo vai usar as pessoas mais vezes. Se eu não me consagro, eu oro aquela oraçãozinha de manhã, mais uma oraçãozinha na hora do almoço, uma oraçãozinha na hora de dormir, o Espírito Santo pode me usar, porque ele usa de graça quem ele quer, no momento que for necessário, mas aquele outro que se coloca na presença do Senhor, que ora, que jejua, aquela pessoa que se zela mais pela vida espiritual, sem dúvida que o Espírito Santo, né, vai se manifestar mais vezes nessa pessoa. Então, os dons espirituais, os dons sobrenaturais, são concedidos para a edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual do crente. Porque quando Deus usa a pessoa, né, exorta, edifica aquela pessoa, então essa é uma das funções dos dons sobrenaturais. Mas nós temos ainda aqui uma última reflexão, é que as pessoas devem ter cuidado com a soberba espiritual. Então, há às vezes, né, uma vaidade pessoal. As pessoas que Deus está usando, ele ensoberbece, nitidamente essa pessoa, Deus deixará de usá-lo. Essa pessoa sofrerá. Então, precisamos ter cuidado com a soberba espiritual. Veja que na igreja de Corinto tinha um grupo que não era de Apolo, um grupo que não era de Pedro, mas tinha um grupo que era de Cristo. Quer dizer, era um grupo que era mais crente que os outros. Nós temos que ter tato, ter cuidado, porque podemos correr o risco de pensar que somos mais crentes que os outros. Correr o risco de estar exortando os outros, né, de forma humana, agressivamente. Isso nós podemos chamar de soberba, né, espiritual. Que não existe, né? Ou é espiritual ou não é. Mas, infelizmente, aonde a gente e muitas pessoas, cada um, né, analisa e pensa a vida do jeito que ele é. São pessoas, às vezes são convencidas de que são usados e fica, às vezes, usando o nome de Deus em vão. Ok? E aí, vamos terminar com o nosso terceiro ponto, que é um assunto não muito comum, não muito ensinado, né, na escola dominical,
sempre são assuntos mais tratados em seminários, mas o nosso comentarista quis trazer esse assunto, que às vezes pode tornar um pouco complexo, mas os irmãos verão que deixa de ser complexo à medida que nós paramos para prestar atenção no texto e permitimos o Espírito Santo nos orientar. Então vejamos, o capítulo 12 de 1 Coríntios, ao tratar sobre os dons espirituais, enfatiza que eles, né, os dons, têm suas raízes aonde? Na Trindade. Vamos verificar isso aqui, dos versículos 4 ao versículo 6. Isso, veja, isso à medida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para edificação da igreja. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui, de que a Trindade, ela faz presente, cada pessoa da Trindade, ele faz presente nas diversidades dos dons, porém, existindo unidade. Por isso que o assunto nosso, aqui o tema é, os dons revelam a unidade na diversidade. Ou seja, a unidade aqui refere à Trindade, que é una. São 3 pessoas, una. E existe diversidade de dons, como nós vimos no ponto 2, no ponto 2 do subtópico 2º. Vejamos, não será complicado não. Nós precisamos entender que são diferentes, ou seja, distintos os dons. Ao lermos o versículo 4, o versículo 5 e 6, nós vamos verificar que ali são 3 classes de manifestações que revelam a atuação da Trindade. Nós vamos verificar isso claramente nos versículos 4, 5 e 6. Porque quando nós trabalhamos aqui nos tópicos anteriores, nós falamos dos versículos 8 a seguir, que é a listagem dos dons espirituais. Porém, o apóstolo Paulo, antes da listagem, ou seja, antes do versículo 8, ele falou das atuações de cada pessoa nos dons espirituais. Vamos verificar isso. Eu trouxe aqui de uma maneira mais didática para que o irmão possa compreender. Quando nós olhamos o verso de número 4, o que nós vamos encontrar aqui no verso 4? Ora, a diversidade, a palavra diversidade é o quê? Diferentes, distinto. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esse versículo aqui está falando sobre a pessoa de quem? A atuação do Espírito Santo na diversidade dos dons. Agora, olha o que diz o verso 5, ele está bem claro que vai falar, olha aqui, ó, da pessoa de Jesus. E a diversidade de ministérios. O que é ministério? Serviços. Mas o Senhor é o mesmo. Então nós temos aqui no versículo 4, tratando sobre o quê? Diversidade de dons, referindo que o Espírito é o mesmo, que está falando da pessoa do Espírito Santo. Enquanto o verso 5 está abordando aqui da diversidade de ministérios, a pessoa do Filho. E enquanto o verso de número 6, nós vamos verificar aqui a atuação do Pai, ou seja, na diversidade de operações dos dons espirituais. No verso 6, diz aí, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, quer dizer, que é o Pai, né? É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui, eu deixei assim, dessa forma didática aqui, para facilitar na leitura do slide. Então, diversidade de dons, que é o verso 4, refere à pessoa do Espírito Santo, a atuação dele. O verso 5 fala da diversidade de ministério, a presença da pessoa de Jesus. E enquanto diversidade de operações, já a ação do Pai. Isso quer deixar claro que a unidade na Trindade, eles agem de maneira, quer dizer, a Trindade, as 3 pessoas, agem intensamente,
cada um no seu papel, manifestando a sua graça ali. Mas veja o verso 7 que vai dizer assim: mas é o Espírito a fonte de todos os dons. Está lá, ó. Que distribui os dons para edificação da igreja. Olha, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora, a mesma coisa, eu só fiz essa abordagem aqui agora de Efésios, você pode depois constatar, você vai verificar que na Epístola de Efésios, no capítulo 4, versos 4 ao 6, que por incrível que pareça, também lá vai acontecer dos versículos 4 ao 6, nós vamos verificar exatamente o mesmo arranjo da Trindade lá em Efésios 4, de 4 a 6. Olha, nós vamos verificar aqui claramente, olha, quando Paulo está falando assim, ó, do versículo 4, Efésios 4, do versículo 4 ao 6. E não é somente que não, mas há muitas outras passagens bíblicas que nós vamos encontrar a Trindade agindo claramente. Olha o que está dizendo aqui, Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito. Está falando da pessoa do Espírito Santo. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Olha o verso 5. Há um só Senhor. Está falando da pessoa de Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O verso 6 vai falar sobre a pessoa do Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Então, estou utilizando esse aqui apenas para enfatizar aos irmãos que nós temos várias outras passagens bíblicas que vão apresentar a atuação da Trindade, deixando claro a distinção da Trindade em certas ações. Ali a ação do Espírito Santo, a ação da pessoa de Jesus e a ação da pessoa de Deus Pai. Então isso é visto claramente nos versos 4 e 6 de 1 Coríntios, quando vai tratar sobre os dons espirituais. O que nós temos que compreender aqui, que os versículos são claros ao dizer que temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o termo diversidade é repetido para cada pessoa da Trindade. Ou seja, em cada versículo, nós vamos verificar a palavra, o termo diversidade, referindo a cada pessoa. Então, percebe-se a unidade ao expressar. Quer dizer, você vai ver claramente a unidade quando o texto expressa, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. Então, isso esclarece sobre cada uma das pessoas da Trindade nas atuações dos dons espirituais. E assim eu vou concluir a minha aula. Porque a nossa aula sobre os dons espirituais hoje, ela ficou uma aula um pouco mais técnica, por causa da forma pela qual o nosso comentarista lidou com o assunto com um pouquinho mais de profundidade no grego, que também é importante e necessário. Então nós chegamos ao final da nossa aula entendendo, com base nas narrativas de Atos dos Apóstolos das Epístolas Paulinas, que a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante o tempo em que a igreja estiver na terra, ou seja, até a vinda do Senhor Jesus. A igreja atual precisa tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos, porque a missão da igreja é a mesma, não mudou nada. Hoje nós dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. E assim nós encerramos a nossa aula. Como eu disse, ela é um pouco mais técnica, exige um pouco mais de profundidade, de exegese, para interpretar os textos. E isso é necessário, sim. Agora, o que nós temos que compreender também, que todo crente, sem leitura, sem saber ler, sem saber fazer exegese de texto, sem conhecer as regras da hermenêutica, se crê no batismo com o Espírito Santo, pode ser analfabeto, mas precisa ser crente, lavado no sangue do Cordeiro. Desde que seja regenerado, buscou o batismo com o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, a partir daí,
Deus estará usando essa pessoa quando Ele quiser. Quando o Espírito Santo quiser manifestar nessa pessoa, Ele estará manifestando, porque é uma das ferramentas que nós, a igreja do Senhor Jesus, possuímos. E quem não busca o batismo com o Espírito Santo, quem não busca os dons espirituais, não sabe o que está perdendo. Porque se quisermos trabalhar, servir na obra do Senhor, nós precisamos de poder de Deus para vencer o pecado, para vencer as hostilidades de Satanás, as investidas dele, a maneira como ele age nesse mundo de hoje, com as filosofias existentes hoje, onde o homem está fugindo cada vez mais da presença de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, do contrário, nós não entenderemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Meu irmão, quero orar com você, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai querido, nós queremos nessa hora, através da tua graça, da bondade do Senhor, louvar a Ti pela Tua palavra, as instruções que o apóstolo Paulo pôde dar à igreja em Corinto, aquelas dificuldades que eles tinham, aquela igreja com tantas divisões, e essas coisas continuam até hoje, e muitas pessoas têm muitas confusões sobre isso, e há muitas outras pessoas que procuram confundir e complicar ainda a respeito dos dons espirituais e sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas nós, como pentecostais, Senhor, nós louvamos a Ti, porque o Senhor tem revelado, nós temos aberto os nossos corações à Tua palavra, às Escrituras, e assim, Senhor, nós Te louvamos e pedimos que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo, continuar renovando a Tua igreja, fortalecendo a Tua igreja, Senhor, nesses dias, e manifestando a Tua graça, em nome de Jesus. É a nossa oração, em nome do Senhor, que Deus o abençoe em Cristo Jesus.